presidente Lula convocou ontem um pronunciamento em rede nacional com um tom ufanista, se colocando como defensor do Brasil contra os Estados Unidos. É claro, como bom político, qualquer um que recebesse esse presente no colo trataria de abri-lo e aproveitar dele o máximo possível. O presidente disse que o tarifaço é uma chantagem inaceitável, que o Brasil responderá com diplomacia e multilateralismo, lembrando que faltam 11 dias úteis para que as tarifas dos Estados Unidos entrem em vigor. Quando entrarem e se entrarem da forma em que estão, 50% de tudo que o Brasil vende para lá, basicamente as exportações brasileiras para os Estados Unidos serão inviabilizadas. E ponto. Foi um discurso político do presidente Lula, com o governo colhendo os efeitos de popularidade de poder escolher agora um inimigo externo. O governo Lula estava numa situação de popularidade muito difícil, perdendo adesão, inclusive ali nos seus núcleos mais duros, mulheres, Nordeste, pessoas mais pobres. Agora, com a chegada dos Estados Unidos em cena, um inimigo externo, superpoderoso, inclemente, injusto, sendo apresentado dessa forma, existe a possibilidade de recuperação, pelo menos parcial, da popularidade do presidente da República, e as pesquisas já mostram isso. O que isso vai significar na prática para o Brasil e para a nossa economia é um grande ponto de interrogação. Afinal, a ninguém interessa um acirramento da tensão com os Estados Unidos e que essas tarifas entrem em vigor, a não ser ao mundo político. Ainda estão pouco claras informações sobre, por exemplo, como estão sendo feitas negociações com os Estados Unidos. É claro que isso não se abre dessa forma, mas a gente não tem nenhuma pista. Quem, como, quando, o que o Brasil pode ceder, o que pode conquistar e se há mesmo esse caminho. Essa é a grande interrogação e é o temor dos empresários que vendem para os Estados Unidos e para todo mundo que produz no Brasil, porque vai ser um efeito dominó. Antes desse pronunciamento, que foi convocado em rede nacional, em tom mais político ainda, o presidente Lula discursou num congresso da UNE. E aí retomou um assunto antigo e é nele que eu quero focar aqui. Taxação das Big Techs, as gigantes de tecnologia americanas no Brasil. Vamos ouvir. Eu não quero que as empresas americanas, as empresas de plataforma, sejam, cobradas no Brasil. Dizer uma coisa, o mundo tem que saber o seguinte, esse país só é soberano porque o povo brasileiro tem orgulho desse país. E eu queria dizer para vocês que a gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Olha, essa questão, vamos deixar de lado a utilização política desse episódio que está acontecendo, é claro. Mas essa questão é um grande desafio, um dos maiores hoje, para a economia não só do Brasil, do mundo inteiro. Por quê? Porque os sistemas tributários nacionais, todos antigos ali, que trabalham ainda na era analógica, tendem a onerar as operações nos países. Mas como é que você faz para taxar uma empresa que entrega um produto intangível e que é tocada por uma transnacional? Quais são as Big Techs? Do que é isso que a gente está falando? São todas elas norte-americanas. A Alphabet, que é a dona do Google, Amazon, Apple, Meta, que é dona do Facebook e do Instagram, e a Microsoft. A OCDE discute há anos uma espécie de imposto mundial que seria criado sobre as Big Techs com uma taxação mínima de 15% em todos os países. É uma ideia linda, mas não sai do papel, não avança. Por quê? Primeiro, porque existe um lobby gigante dessas empresas, mas também porque há uma dificuldade de implementar. Além disso, quem é que quer comprar briga com essas empresas e com os Estados Unidos? Então a gente fica ali na discussão platônica. A ideia é que, discutida na OCDE, é que haja um imposto sobre empresas que tenham faturamento global acima de 750 milhões de euros. Alguns países na Europa, principalmente, já criaram taxas sobre Big Techs, usando esse conceito. Transnacionais, com um faturamento mundial milionário e que operam nos países.
França, Itália, Espanha, por exemplo, têm uma taxa extra de 3%, o Reino Unido de 2%, a Índia chegou a criar uma taxa mais alta de 6%, mas depois revogou porque não queria ter problema com os Estados Unidos. E aqui no Brasil, hein? Como é que isso funciona? As Big Techs pagam impostos? Pagam os impostos que existem hoje aqui e que estão onerando a todos nós brasileiros, mas pagam menos impostos do que a média das empresas brasileiras. Primeiro porque há uma dificuldade de taxar esse tipo de serviço, mas também porque as Big Techs, como operam mundialmente, têm uma expertise para fugir de impostos locais. E é nesse ponto em que a gente está. O governo Lula não vai poder retalhar os Estados Unidos na base do olho por olho. 50% você me taxa, eu te taxo em 50% aqui. Quem é que consegue imaginar todo produto americano sendo taxado em 50% no Brasil? A gente para, a inflação dispara. Isso é inimaginável. Por isso, agora, esse foco nas Big Techs, que foi expresso ontem pelo presidente Lula. E olha, esse é um assunto popular. De fato, há uma injustiça tributária, essas empresas pagam menos do que as empresas brasileiras e, de quebra, isso pode alavancar a arrecadação federal de impostos, que é tudo que o governo quer. Existem vários projetos no Congresso que criam modalidades diferentes de tributação sobre as Big Techs, nenhum deles nunca saiu da gaveta. O então ministro das Comunicações, Juscelino Filho, aquele que saiu do cargo depois de ser denunciado por desvio de emendas parlamentares há mais ou menos 3 meses, chegou a vir a público e falar em defesa da taxação das Big Techs. Disse que o governo Lula encamparia a proposta, mas isso não aconteceu naquele momento, até pelo risco de retaliações dos Estados Unidos. Agora, com as retaliações já como realidade iminente, essa história pode ter outro desfecho.